sei se, né, estão todos aqui, mas se chegaram mais algumas pessoas. Mas é importante que a gente comece, para a gente realmente não perder a oportunidade. Só são 4 horas e realmente a gente tem muito para conversar. E assim, até por conta disso, eu também preciso dizer, né? Fique à vontade para levantar, tomar um café, ir ao banheiro, esticar a perna, mas a ideia não tem intervalo, tá certo? A ideia é baixar o malho para a gente não perder tempo, tá ok? E outra coisa importante também, o pessoal da organização do ENAPA pediu para lembrar vocês que é importante passar no leitor óptico a credencial para vocês depois poderem receber o certificado. Então, se não passar, não rola certificado e eu tenho certeza que para muitos isso é uma necessidade. Uma última coisa, você não quis, isso é seu, feito com tanto amor. Pois é, tá. Também é a terceira última recadinho. A gente está passando aqui uma lista que não é para efeito de presença, mas para a gente tentar depois formar uma rede entre nós. Então, se você puder ir botando teu nome, teu contato aqui, tá ok? Enfim, alguém aqui já? Então, pronto. Aí vão passando, tá? Para a gente, no final do dia, poder recolher isso. Bom, então vamos lá. Enfim, o meu nome é Monique, eu sou a coordenadora do apadrinhamento afetivo há 1 ano e fumacinha, mais ou menos. E a nossa equipe é pequenina, né? Mas, enfim, é combativa em último grau. São só voluntários, nós só trabalhamos com voluntários e, enfim, todos têm empregos e filhos e tudo isso, mas a gente tem conseguido realmente realizar um trabalho do qual a gente tem tido muito alívio, né? Muita satisfação, porque a gente conseguiu progredir num processo muito atípico, né? Essa é a única oficina, eu posso garantir, que tem essa característica. Nós mudamos metodologia, nós formamos uma equipe nova, consequentemente estamos trazendo essa tecnologia também nova, e isso realmente pediu da gente um esforço muito grande, inclusive porque um dos momentos, né, essenciais desse processo é justamente o que a gente está vivendo agora. Então, a gente está muito satisfeito com a presença de vocês, é um prestígio realmente ter vocês aqui. E a gente, enfim, preparou o melhor e eu espero que vocês gostem, né? Se não gostarem, assim, perdoem, né? Assim, também não contem para ninguém, pelo amor de Deus, especialmente para presidente do Aconchego, né? A gente pode ficar numa situação difícil, mas enfim, são mais do que bem-vindos. Então, meu nome é Monique, eu sou a coordenadora e aqui está aqui a nossa equipe, né? Essa é aqui a Super Sabrina, né? A Sabrina é a nossa supervisora do núcleo de preparação da rede, né? A Sabrina já veio, né, de uma outra frente de trabalho do Aconchego e eu consegui, né, com os mais baixos golpes, né, trazê-la para o apadrinhamento, né. Até hoje o pessoal do pré-adoção quer me matar, né, mas eu não me arrependo nem um pouco. Essa é a Lulu, né, que também trabalha, né, com o núcleo de preparação da rede, né, e vai trazer talvez o que seja a atividade mais importante hoje do nosso dia, né, Lulu, tu está em maus lençóis. E essa é a Rosa, que é a nossa supervisora do núcleo de acompanhamento, né? Então, a gente vai conseguir ver todo o processo, né, de trabalho que a gente realiza. A Rosa, com certeza, também teve uma situação, um desafio muito especial, porque a Rosa ainda teve que trabalhar na metodologia anterior e, enfim, fazer toda essa transição para uma nova metodologia. Então, assim, foi combativa ao máximo. E esta que é a nossa mais especial colaboradora, que é a Marjorie, né, que vem hoje para conversar uma coisa que eu sinceramente reputo que foi o ponto inicial de toda essa história de vamos mudar a metodologia, mas mudar começando por onde? A Marjorie, acho que foi uma pessoa que trouxe uma inspiração importantíssima para essa mudança de perspectiva metodológica e ela vai poder conversar com a gente sobre isso hoje, né? Então, está aqui a equipe, né? E assim, à disposição de vocês para a gente trabalhar essas 4 horas intensamente. Esqueci alguma coisa? Não, né? Amém. Porque na minha idade isso às vezes é um problema, né? Bom, vamos lá então. Então, a gente tem aí o nosso programa, né, o apadrinhamento afetivo, com essa data 2012, mas vamos falar um pouquinho do que aconteceu antes, né, nesse processo. Tá, vamos lá. A gente tinha uma metodologia
basicamente com a seguinte característica, né? Não dá para a gente contar, enfim, ostensivamente a história da metodologia anterior, porque a gente não teria tempo para tal. Então, a gente fez um pouco aqui esse desenho que a gente acha que reflete razoavelmente bem o que acontecia anteriormente. Então, o que a gente tinha, né? A gente tinha, né, todos os participantes, né, do sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes, né, enfim, cuidando, né, digamos assim, das necessidades, dos interesses de crianças e adolescentes acolhidos e também das pessoas que nós buscávamos, né, na sociedade civil para serem padrinhos e madrinhas, né? Quer dizer, fundamentalmente, a principal missão, né, do apadrinhamento até então era, de fato, preparar pessoas para serem padrinhos e madrinhas de crianças e adolescentes acolhidos, né? Então, ou seja, todo esse sistema aqui funcionava para cuidar desse, digamos assim, dessa dupla, né? Padrinho, madrinha, afilhada, afilhada, ok? Vamos lá, Lulu. Bom, muito bem. Até que chegou em 2011, né? Portanto, ano passado, e o Aconchego decidiu fazer o seu planejamento estratégico, né? Quer dizer, é uma organização do terceiro setor, mas que também precisa se organizar para pensar no seu futuro de médio, curto e longo prazo, né? E aí, então, o Aconchego decidiu sentar e fazer esse planejamento, né? Bom, foi um processo de 2 meses aproximadamente, né? Todos os sábados a gente lá reunidos, pensando no que a gente queria ser, né? Para onde a gente queria caminhar. E aí ficou muito claro que com 15 anos de trajetória, assim, o Aconchego tinha que dar um salto qualitativo, né? Para continuar atuando, né, no local, sim, porque senão não faz o menor sentido, mas poder também compartilhar esse trabalho e ver o que estava acontecendo em outros municípios, em outros estados, em outras regiões, e também poder trocar com esses outros parceiros, com esses outros atores, né? Então ficou, digamos assim, foi estabelecido que a partir de então a nossa missão seria elaborar, né, disseminar novas metodologias, novas tecnologias, perdão, sociais. Isso naturalmente valeria para todas as frentes de trabalho do Aconchego, que são várias, né, o apadrinhamento é apenas uma delas. E então nós iríamos começar efetivamente a nos tornar mais do que aquela pessoa, Monique, que vai lá e prepara a madrinha Marjorie para realizar um apadrinhamento com uma criança, um adolescente de X serviço de acolhimento. Eu me tornaria a Monique, que vai ensinar para a Marjorie essa metodologia, que vai ensinar para a Patrícia essa metodologia, que vai ensinar para o Josué, que aí sim vai preparar um padrinho, uma madrinha para serem padrinhos e madrinhas, enfim, de crianças e adolescentes. Então, ou seja, deixar com que criar realmente uma capilaridade nessa rede de uma tal maneira que isso não ficasse dependendo, né, de que a realização dessa atividade não ficasse dependendo exclusivamente desse ou daquele, né, voluntário do Aconchego, tá certo? Que, enfim, como também é natural do terceiro setor e do trabalho de voluntariado, isso tem um tempo de vida, né? Quer dizer, alguns ficam por anos, né, numa iniciativa, mas na média há uma certa flutuação, equipes entram, equipes saem, e assim sucessivamente. Então não podia ficar mais preso a essa ou aquela pessoa, era importante compartilhar isso para que isso pudesse caminhar, né, digamos assim, por vários pontos dessa rede, e não ficar preso num ponto só, né? Então, ou seja, a gente pensou então em construir, né, essa nova tecnologia social, mas para quê, né? Quer dizer, qual seria o foco, né? A partir de quê, na verdade? E aí foi quando a gente pensou numa coisa que para nós, né, para todos nós aqui, enfim, é um fator limitador e que é muito pregnante, né? Somente em torno de 5%, né, dos municípios brasileiros tem, por exemplo, vara da infância e juventude, né? Então, no país inteiro, né, somente esse percentual pequeno de comarcas, ou de municípios, ou de distritos, enfim, tem a presença, por exemplo, da vara. É claro que a vara não é o único ator desse sistema de garantia de direito, mas vamos combinar que é importante a beça, né? Enfim. E aí, então, a gente começou a pensar como seria uma metodologia que pudesse realizar apadrinhamento ainda nesses outros 95% de municípios brasileiros, que não tem a presença de vários desses atores, aí não só da vara, né,
né? A vara é apenas um exemplo, né? Mas que o apadrinhamento possa acontecer, né? Aí você diz, mas Monique, o melhor não seria que o sistema tivesse todo presente, né, em cada município? Obviamente, mas a gente também sabe que isso talvez seja até uma utopia, né? Então, a ideia era justamente pensar numa metodologia que conseguisse, de alguma forma, lidar com essa realidade, com esse contexto. Tá ok? Lulu? Bom, muito bem. Então, o que ficou claro para a gente, né? Que, para que isso realmente começasse a se capilarizar, para que a gente realmente saísse dessa centralidade, eu digo a gente, agora eu estou falando a equipe, do apadrinhamento, de qualquer lugar, mas no nosso caso, a nossa equipe propriamente, para isso realmente começar a capilarizar, o padrinho também e a madrinha tinham que sair para fora dessa bolinha central, tá certo? Para também participar disso, né? Quer dizer, não ser mais o padrinho que fica, de uma certa forma, o padrinho ou a madrinha numa posição passiva, esperando que todo o sistema se mobilize para que o apadrinhamento aconteça. Não, ele é sociedade civil e ele tem, enfim, autonomia e ele pode perfeitamente participar desse processo, atuar ativamente nesse processo. Então, é quando ele sai desse meio e vai para uma bolinha azul dessa para também ter uma presença ativa na construção da metodologia, na disseminação da metodologia, e no final das contas também ser padrinho e madrinha, porque isso é o grande, digamos assim, é a característica distintiva desse ator. Então não é que ele vá deixar de ser padrinho e madrinha, mas agora é um padrinho e madrinha, né? E aí é um conceito, né, que a Lulu N vezes nas nossas reuniões, né, falava, olha, ele tem que ter esse protagonismo social, ele tem que ser esse agente social, então assim, ele precisa sair desse meio protegido que ele está até então. E aí foi nesse sentido que a gente percebeu que esse era um caminho para a gente percorrer. Vai, Lulu. Muito bem. E aí, então, começamos a pensar, né, digamos assim, aí de uma forma mais sistemática, né, quer dizer, buscando um conhecimento, né, fundamentado para construir, escrever essa nova metodologia. Nós, então, começamos a fazer uma pesquisa, né, em termos de revisão bibliográfica. Eu não vou dizer, até coloquei aqui, né, redes sociais. Né, vocês, Monique, vocês não nem pensavam em redes sociais antes disso? Pensávamos sim. Inclusive, se você pegar qualquer projeto do apadrinhamento nesse período, você vai ver que, dentre as revisões de literatura, estão lá a teoria das redes sociais, né? Mas era nítido que isso era apenas uma alternativa teórica para o que o apadrinhamento fazia naquele momento. Ou seja, toda a parte, digamos assim, de concepção, né, de pensamento em torno do apadrinhamento, ele estava essencialmente vinculado a um determinado domínio de campo de conhecimento científico, tá certo? Então, ou seja, toda a metodologia estava lastreada numa única visão de uma única profissão, tá certo? O que certamente era mais um fator restritivo, porque se eu quero que a coisa se capilarize, é importante que todos os saberes, enfim, né, ou na medida do possível, né, os que estiverem disponíveis naquela região, naquele município, que todos esses saberes participem disso, né, quer dizer, ou seja, contribuam com esse processo de construção e de realização do apadrinhamento, e não um pensamento único de uma determinada profissão. Então, ou seja, a gente percebeu que a teoria de redes tinha que deixar de ser essa alternativa, que estava lá só como um recurso secundário, para ser, na verdade, a orientação principal da metodologia de apadrinhamento. Porque aí sim, você tem uma metodologia suficientemente generosa, tá? Aliás, uma orientação teórica suficientemente generosa, porque se a gente for botar lá no Google da vida redes sociais, a gente vai ver que todos os campos de conhecimento, científico ou não, de alguma forma já se interessaram por questão de redes, leem, propõem, tem lá o seu próprio conceito de redes e qual é a importância desse conceito para o trabalho que é realizado. Então, a gente percebeu que era uma orientação que comportaria a participação de qualquer saber e sem causar uma incoerência ou uma inconsistência no pensamento. Então, de fato, a gente se atracou na ideia de redes e aí também, com isso, consequentemente, pudemos começar a ter uma equipe multidisciplinar. Porque antes, como a orientação teórica que vigorava no apadrinhamento estava ligada a uma determinada profissão,
naturalmente que a maioria, se não todos, eram voluntários daquela profissão, daquela área profissional. Então, como é que você vai tornar essa coisa capilar? Como é que você vai permitir que essa metodologia antes, ela está presa, né, volto a dizer, a um determinado conjunto de características de conhecimento profissional. Então, com a abertura de redes, a gente começou a ter a presença de pessoas com conhecimentos múltiplos, científicos ou não, ligados a nível superior ou não, não interessa. O que interessa sejam pessoas que militem em termos de apadrinhamento, que desenvolvam conhecimento em torno dele, que contribuam para que o apadrinhamento aconteça, ok? Bom, e aí, então, enfim, tem algumas características, né, que são gritantes em termos da teorização de rede. A gente não vai tratar disso aqui agora. Vocês vão receber uma apostila em que a gente faz algumas colocações a respeito, né? E, enfim, produto do ENAPA, vai haver um livro, né, que vai ser publicado com artigos de cada uma das oficinas. Então, lá, certamente, a gente vai se debruçar para falar um pouco mais sobre isso, né? Então, aqui a gente só quis destacar alguns conceitos muito frequentes quando se fala em teoria de redes sociais, como protagonismo, agentes sociais, construção, reconstrução da rede e assim sucessivamente. Lulu. Bom, então, essa foi, digamos assim, o ponto de partida em termos de maneira de pensar o apadrinhamento, né? Mas aí, veja, né, tínhamos que organizar uma infraestrutura compatível com isso, né? Se perguntar para mim, mas, Monique, é só a mesma, só são mesmo 2 núcleos? Não era para ter 3, 4? Eu posso te garantir, pelo menos do nosso ponto de vista, era necessário pelo menos 3 núcleos, né? Mas aí os problemas típicos de terceiro setor. Falta voluntário, blá, 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 blá. Então, a gente decidiu, né, estrategicamente se organizar em torno de 2 núcleos, tá certo? Que, enfim, conseguem funcionar como esses 2 pilares para o apadrinhamento acontecer, tá? Que é justamente, né, o núcleo de preparação da rede, que a Sabrina é a supervisora, e acompanhamento da rede, que a Rosa é a supervisora. E aí elas vão falar sobre isso para vocês amplamente, então eu não vou nem, enfim, ocupar vocês com isso. Lulu. Bom, muito bem. Agora, dito assim, né, vamos falar da técnica, da metodologia, mas só para vocês terem uma ideia geral do que se pretendeu, né, buscar na hora de construir essa metodologia, tanto para preparação quanto para acompanhamento. Essa ideia de que padrinhos e madrinhas se tornassem, então, agentes sociais, né? Nós trouxemos para dentro do apadrinhamento esse conceito de busca ativa, tá certo? E aí a Sabrina vai falar sobre isso para vocês. E uma escolha mútua, né, que acontece entre padrinhos e afiliados, que antes já era, tá certo? Mas sem mais a nossa intermediação para que isso aconteça, tá certo? Então, essa escolha mútua agora, ela acontece com base num processo de entendimento, né, comum entre o padrinho e madrinha e o serviço de acolhimento, e não a gente. E isso foi que também favoreceu a criar essa capilaridade, porque, veja, tudo estava preso em meia dúzia de voluntários, tá certo? Então, para que você tenha uma ideia, né, e aí isso é um dado bastante significativo, a última metodologia, a última preparação de padrinhos que nós fizemos, ainda na metodologia anterior, nós fizemos em dezembro de 2010, e quando nós fizemos essa preparação, nós já não fazíamos uma preparação de padrinhos e madrinhas há 2 anos, mais de 2 anos. Então, nós estávamos, assim, quase que fagocitados por nós mesmos, né? Nós éramos poucos, concentrávamos tudo e não conseguíamos ter agilidade para realizar preparações com frequência. Esse ano, a gente já vai realizar agora, aliás, nos últimos 6 meses, nós já realizamos 3 preparações, e a meta é, pelo menos, fazer 5 preparações por ano. Então, isso realmente deu uma agilidade que a gente não tinha antes, ok? Luluzinho? Bom, o núcleo de acompanhamento, né, também baseado nessa ideia das redes sociais, né, da política da amizade, como a Marjo vai conversar com vocês a respeito. E o que foi, talvez seja a característica mais, vamos dizer assim, incomum do trabalho de acompanhamento? A gente começou a realizar um acompanhamento virtual. E aí a gente precisa contar para vocês que história tem sido essa, e a Rosa tem tido umas experiências assim, muito, muito legais mesmo, de que isso dá samba. Porque, a princípio, né, mas, Monique, acompanhamento virtual, tenha santa paciência, já no face a face, no frente a frente, na troca e tal, já é difícil. Você está querendo me convencer que isso acontece também por meios virtuais, e eu posso dizer a você, e a Rosa vai te provar isso, que acontece, ok? Vai, Lulu.
Bom, não, perspectivas passa, Lulu. Isso é só para o final. Bom, então, enfim, obrigada mais uma vez. Eu encerro, né, minha participação nessa oficina. Eu vou ficar agora só dando piruada e à sua disposição. Tá legal? A nossa supervisora de preparação está lá no final da sala, deverá vir em algum momento. Vamos aguardar. Oi? É mesmo? É tu. Então, boa tarde. Quando a gente começou a pensar na nova metodologia, a primeira coisa que a gente parou para pensar